Alande Alegre. Quando você quiser, querido. Tá valendo. Meu nome é Ronilson, eu sou professor de História, Sociologia, projeto de pesquisa e professor coordenador de área da Rede Pública Estadual do Espírito Santo. Eu achei muito importante a construção desse memorial porque eu nunca tinha tido a oportunidade de escrever algo relativo à minha vida profissional e acadêmica. Foi a primeira vez que isso me aconteceu. E na maioria das vezes, quando eu vou falar um pouco da minha trajetória de vida, eu percebo que as pessoas já olham como se fosse um fatalismo por eu ser negro, né? E nós sabemos que o Brasil é pandêmico em relação ao racismo estrutural, né? E esse racismo agora está velado cada vez mais dentro das tecnologias digitais, que é o racismo algorítmico, né? Que é um trabalho que eu estou realizando até na rede estadual do Espírito Santo, né? Contra esse tipo de racismo. Eu sempre tive o sonho de cursar o ensino superior, mas achava que isso nunca ia acontecer, porque sou morador da zona rural, a minha mãe é pensionista, meu pai é autônomo, trabalhando na lavoura, né, na colheita do café. A colheita não dura o ano todo, né, às vezes tem trabalho, às vezes não tinha trabalho também. Apesar de tudo, a minha mãe ela ajudou muito na minha alfabetização. Minha mãe estudou apenas até o 2º ano do antigo primário. Eu recordo muito bem que quando eu chegava da escola, ela com toda a paciência, né, sentava ao meu lado e me ensinava, né, assim, eu falo que ela foi a minha primeira professora no que se refere aos estudos. Meu pai ele nunca me apoiou. Para ele, eu tinha terminado o Fundamental 2 e logo tinha ingressado no mercado de trabalho. E o sonho de ser professor ele sempre esteve presente na minha existência. Eu recordo muito bem que quando eu tinha 5 anos de idade, na rua onde eu moro, interior, zona rural, a gente tinha a mania de brincar de escolinha. A escolinha era feita de madeira, de bambu, e eu era um desses professores. Tudo que era realizado na pré-história, a gente reproduzia nesse ambiente. E hoje eu tenho boas lembranças, porque de certa forma isso colaborou, na minha decisão também de se tornar professor futuramente. E eu decidi ser professor realmente na 5ª série, que hoje é o 6º ano. Eu não sabia qual disciplina escolher, a única coisa que eu sabia era que não queria ser professor de matemática, pois me perdia nos números, então eu não queria. E 2 professoras influenciou muito nessa decisão. Eu tive uma professora na 8ª série, que hoje é o 9º ano. Ela era autoritária, brava, só que ela tinha um amplo domínio de conteúdo que aquilo me cativava muito. Ela passava segurança naquilo que ela queria transmitir. Apesar de ser bem tradicional, aquilo também colaborou. Já na 2ª série do ensino médio, eu decidi de fato que eu iria ser professor de História. Tive uma professora que hoje eu tenho o prazer de trabalhar com ela, eu sou chefe dela, na verdade, sou coordenador dela na escola, é um prazer imenso. Aquela professora buscava elencar os conteúdos que eram trabalhados na sala de aula com a realidade dos alunos. Eu estudava no ensino noturno, à noite, porque a maioria dos alunos trabalhavam na colheita do café, na zona rural, eram colonos, a gente fala muito isso lá, colonos. Então eu me via naqueles episódios que eram narrados por ela. Ela falava da Europa, eu ficava apaixonado. Outro fator, a história de vida do meu avô paterno. Meu avô paterno foi tropeiro, é onde eu moro, Meu avô morreu com 108 anos de idade. Eu tive eu fico muito feliz, de ter convivido com ele até os 15 anos de idade, porque eu lembro que a minha avó fazia biscoito caseiro e a gente sentava na cozinha, tinha fogão de lenha, e ele contava a história dele, a história de vida dele, que infelizmente eu fico muito triste, porque eu percebo que aonde eu moro valoriza-se muito os fazendeiros, os cafeicultores, os nomes das ruas estão se referindo a essas pessoas. Eu gostaria muito, atualmente eu estou tentando fazer isso, que alguma rua aonde eu moro seja dedicada ao nome do meu avô, que muito contribuiu para a economia do lugar aonde eu moro. Eu comecei a dar aula particular com 13 anos de idade. Eu falo isso porque
eu dava reforço para 2 alunas das séries iniciais. Eu ganhava R$ 5 por mês, isso era o suficiente para mim, porque na minha casa, né, eu não vejo isso como fatalismo, eu vejo como vencimento, porque eu consegui superar, mudar a minha realidade. Era o dinheiro que eu tinha para comprar o biscoito e para mim comprar meu hambúrguer do mês. Tá? Isso, de certa forma, também me influenciou bastante na minha decisão, né, de ser professor. Em 2019 eu terminei o ensino médio, aí tentei várias bolsas, eu nem tinha noção, né, de como funcionava o universo acadêmico. Aí consegui uma bolsa na Universidade Federal de Alfenas, em Minas Gerais, só que eu não quis ir. Por quê? Estava preso a minha família, estava presa a comunidade, as minhas raízes estavam todas ali, então não queria deixar aquele lugar. Durante 2010 e 2012 eu fiquei trabalhando na zona rural, juntamente com a minha mãe, que eu agradeço muito. A minha mãe trabalhou até os 58 anos de idade na zona rural para me manter na universidade. Em 2012, eu prestei vestibular, passei e resolvi adentrar nesse universo acadêmico e graças a ela, né, assim, eu falo dela toda hora, por quê? Porque se não fosse ela, eu não conseguiria concretizar esse sonho. A universidade foi muito importante para mim, eu participei do PIBIC, do PIBID, porque foi dentro dela que eu reconheci a minha negritude, né? Eu, na sala de aula de educação básica, eu era considerado um dos melhores alunos em relação a comportamento, a notas, porque eu sempre me cobrei muito em educação básica. E aí a universidade, nela, foi o pontapé para me reconhecer realmente o que era ser negro de verdade. Terminei a graduação, fiquei desempregado, esperando a chamada, né, para ser trabalhado, a nomeação. Em 2016, eu lembro perfeitamente a data, 16 de setembro de 2016, adentrei na educação básica, numa escola urbana. Minhas primeiras turmas foram a 3ª série do ensino médio, 8º ano e 6º ano. Aí começou um jogo de silenciamento e acomodação. Comunidade conservadora, fui chamado na sala da pedagoga, ela me falou aquilo que eu poderia trabalhar e aquilo que eu não poderia trabalhar dentro daquela escola, porque a comunidade era conservadora e bem tradicional. Gênero, por exemplo, eram coisas que eu deveria evitar trabalhar, reforma protestante. Eu pensei comigo, gente, como que eu vou seguir esse currículo sendo silenciado dessa forma? Que eu não poderia sorrir para os meus alunos, e realmente eu fiz isso por um tempo. Eu tive que me acomodar, porque se eu não fizesse isso, eu percebi que eu estaria fora do time daquela escola. Com o tempo eu fui mudando de postura. Eu recordo perfeitamente que a minha primeira turma que eu entrei foi o 6º ano, no ensino fundamental. Eu cheguei na sala, sentei na mesa do professor e todos vieram à minha volta, os alunos. Quando pensei que não estava todo mundo ali em volta ali. Coisa de 6º ano mesmo, né? E começaram a interrogar sobre a minha vida, se eu era casado, onde eu morava, se eu tinha carro, né? E eu me lembro perfeitamente também que foi a partir daí que eu iniciei a minha aula com eles, através da história de vida deles e da minha história também particular. Né? Particular que eu falo assim, mais privada, né? Eu falei, não sou casado, né? Eu venho de ônibus, que realmente não tinha carro nem moto. Né? Fiquei nessa escola 3 meses, em 2017 fui localizado numa escola rural, que eu tive muita dificuldade para chegar na escola e para permanecer na escola. Recordo perfeitamente que eu acordava às 5h30 da manhã, ia para um trevo, porque a escola era rural, e ali eu tentava carona. Na maioria das vezes, eu tenho orgulho de falar isso, porque eu nunca consegui chegar, graças a Deus, não cheguei atrasado no trabalho nunca, apesar de toda a dificuldade. Eu ia de carona ou em carro de leite, porque a comunidade rural passa muito transporte, né, relacionado à agricultura, ou em cima de carros de roça, que carrega a gente para trabalhar em roça. Não tenho vergonha de falar isso, porque se eu não tivesse feito isso, eu não conseguiria, né, concretizar o meu trabalho dentro da educação. Né? E chegando nessa escola também encontro uma direção também que era contra os professores, né, uma pessoa que não se identificou com o meu trabalho, porque tudo que eu via eu queria falar, eu queria denunciar, eu não aceitava algumas coisas que aconteciam dentro da escola. Né?
Tanto é que uma vez eu fiz um projeto, ficou excelente, que foi o Café Iluminista, trabalhando em iluminismo. Esse projeto circulou na região de Alegre, no Espírito Santo, o pessoal gostou bastante do projeto. E eu divulguei esse projeto, mandei, na verdade, para a assessoria da SEDU, da Secretaria de Educação, mas antes ele tinha sido passado pelo meu coordenador de área, na época eu não era coordenador de área, era outra professora de geografia, e pela minha pedagoga. E eu lembro que isso foi na sexta-feira. Na segunda-feira, quando eu cheguei na escola, a diretora me encontrou no pátio e falou que estava insatisfeito comigo, devido à situação toda, que ninguém tinha passado o projeto para ela. Eu falei que eu seguia uma hierarquia na escola e que a minha hierarquia naquele momento era a pedagoga, que a pedagoga deveria passar isso para ela, não era eu que deveria passar, né? A partir daí começou aquela perseguição, a questão de horário. Ela me chamou na sala dela. E eu não tenho vergonha de falar também que eu chorei porque eu fiquei chateado com a situação, porque eu estava fazendo um trabalho muito legal e ela chutando o balde mesmo, falando que ela estava próxima de aposentar e eu estava passando por cima dela, né? Então, assim, o que eu fico triste hoje, dentro da educação, é ver essa burocracia e ver meus colegas sendo retirados da sala de aula devido, né, a alguns fatores, alguns silenciamentos que eles são subordinados, né, em virtude da educação. Mas, ao mesmo tempo, eu fico feliz porque eu venho desenvolvendo projetos, trabalhos, né, e vejo que hoje eu estou mais próximo dos meus alunos, principalmente com essa pandemia. Me aproximei mais ainda, eu comecei a ser mais empático, a colocar no lugar deles, né. E é isso mesmo. Eu não sei fazer outra coisa a não ser professor. A essência, a minha aparência é o professorado. Eu não sei fazer outra coisa. E hoje eu valorizo muito o trabalho rural. Eu falo isso com meus alunos porque eu senti isso na pele. Eu não me adaptei a esse trabalho, mas eu valorizo porque a minha família é do trabalho agrícola, mexe com agricultura, e a maioria dos meus alunos também é da cafeicultura, né, e da agricultura. E é só isso mesmo. Fantástico. Trazer